vamos lá. Aqui a aula 3. A ideia ainda é a continuação da multiplicação, certo? Da multiplicação de matrizes. Né? Mas aqui eu vou falar sobre duas coisas principais, que é a matriz identidade e a matriz simétricas. Então, ainda é um subcapítulo de multiplicação de matrizes. A ideia central é que eu tenho, por exemplo, a matriz aqui 1, 2 e 1 e 3, 0, 5, por exemplo. O meu objetivo é encontrar uma matriz que eu possa multiplicar, por exemplo, pela esquerda ou pela direita, e no final vai produzir a matriz 1, 2 e 1, e 3, 0 e 5. Então, que matriz seria essa? Que matriz eu poderia, por exemplo, multiplicar pela direita, né, pela esquerda aqui. Então, que matriz seria essa? Bom, na aula anterior nós vimos que a matriz, vou começar aqui pela esquerda, ela vai mexer com, se eu colocar a matriz aqui, então ela vai estar manipulando, eu vou pensar assim, as linhas dessa matriz aqui, as linhas dessas aqui, elas serão mantidas. Então, aí surge a pergunta, que peso eu coloco aqui? Então aqui, como eu quero que seja reproduzido aqui nessa matriz a primeira linha, então eu vou dizer que o peso é 1 da primeira e 0 da segunda. E nessa daqui, nessa linha, eu quero que apareça apenas esse vetor daqui, nada desse vetor daqui. Então eu vou dizer nada do primeiro e 1 do segundo. Então vai fazer a combinação linear, vai produzir esse cara daqui. Tá certo? Então essa matriz aqui é a matriz identidade, né? No caso aqui é a matriz identidade 2 por 2. Ou seja, eu multiplico aqui pela direita, pela esquerda, por essa matriz e produz exatamente essa matriz aqui. Agora repare que se eu multiplicar agora pela esquerda, né? Multiplicar agora pela direita, perdão. Voltando aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, então. Vou considerar agora então que eu vou fazer a multiplicação pela esquerda, pela direita. Pô, cara, eu tô errando. Direita. Tô ficando louco. Esquerdade, cara. Aqui desse lado de cá. Então, estou atrás de uma matriz que, multiplicando desse lado de cá, produz a mesma matriz. Bom, mas se eu colocar a matriz desse lado de cá, então eu estarei manipulando aqui não mais as linhas dessa matriz, tá certo? Então a matriz, se eu colocar uma matriz do lado direito, né? Então eu estaria, nesse caso aqui, manipulando as colunas dessa matriz aqui. Então eu tenho que dar um jeito de manipular as colunas dessa matriz aqui. Eu tenho que manipular essa coluna. Aí eu pergunto qual é a combinação linear que eu vou colocar aqui para produzir exatamente essa coluna daqui. Bom, eu tenho 3 colunas, 1, 2 e 3, e eu quero produzir apenas a primeira. Então 1 da primeira, 0 da segunda e 0 da terceira. Aí eu vou produzir essa coluna daqui. Agora, para produzir a segunda coluna, ou seja, essa daqui, qual o peso que eu tenho que colocar? 0 da primeira, 1 da segunda e 0 da terceira. E para produzir a terceira coluna, eu vou dizer 0 da primeira, 0 da segunda e 1 da terceira. Certo? Então essa aqui é a matriz que faz ela mantém as colunas da matriz original. Então, se eu estiver multiplicando do lado de cá, eu estou querendo manter as linhas dessa matriz. Se eu multiplicar do lado de cá, eu estou querendo uma matriz que mantenha as colunas dessa matriz intactas. Então, nesse caso, seria essa 3 por 3 aqui. Então, essa aqui é a identidade 3 por 3, tá certo? Então, repare então, que a identidade 2 por 2 foi a matriz
1001 e a identidade 3x3 foi a matriz 100010001. Ou seja, a identidade sempre vai ser uma matriz quadrada, tá certo? E cuja diagonal aqui, que a gente chama de diagonal principal da matriz, sempre vai ser o elemento 1, e o resto é tudo 0. Bom, mas qual é a função então da identidade? Qual é a função da matriz identidade? É que quando você multiplicar por outra matriz, ela vai manter a linha da matriz ou a coluna. Aí vai depender aonde você colocar essa matriz identidade, tá certo? Então, essa aí é a ideia que eu quero falar sobre a matriz identidade, né? Só para... Onde é que está aqui, meu Deus, esse mouse? Aqui. Só para finalizar, então, a ideia é que aqui, então, você tem uma matriz A, tá certo? E eu quero produzir a matriz A. Então, se eu colocar a identidade do lado de cá, o que é que eu estou querendo preservar? As linhas da matriz, né? Então, no caso, vai dar a própria matriz A. Se eu colocar a identidade deste outro lado aqui, então se eu tiver A vezes a identidade, claro que vai dar A também. Aqui vai ter, lembrando que a matriz aqui tem M linhas e N colunas, então aqui eu vou ter então a matriz M por M, tá certo? Então aqui tem um M linhas e N colunas, essa matriz aqui vai ser N por M, tá certo? Então, é isso que você tem que guardar. Então, se eu colocar do lado de um lado, eu estou preservando linha, do outro lado aqui, eu vou estar preservando as colunas dessa matriz, tá certo? No escalonamento, a gente vai trabalhar com espaço linha da matriz, tá certo? Então, aqui agora, só para finalizar, fica faltando então a ideia de matriz simétrica, né? Deixa eu pegar aqui. Então, matriz simétrica, então, dado uma matriz aqui, por exemplo, a matriz 2, 1 e 3, 0, 1 e 2, certo? Essa aqui é uma matriz A. A transposta da matriz, eu não, acho que eu não comentei muito ainda. A ideia seria o que? A transposta, né? Lembra que a gente fez com vetores, né? Vetores, eu te dou um vetor V, 2 e 1, o que seria a transposta desse vetor seria deitar esse vetor, né? 2 e 1. Eu deito o vetor, e por que eu deito o vetor? Porque multiplicação de vetores por enquanto, né, a única operação que eu fiz que foi produto interno, a gente só pode multiplicar vetores, um vetor pelo outro, se eu pegar a transposta de 1 vezes o vetor. Então, aqui a ideia seria a mesma. Então, a transposta é pegar os vetores, né, que estão aqui armazenados na matriz A e deitá-los, né, deitar cada vetor. A mesma coisa que eu fiz aqui com um vetor que está em colunas. Então, aqui vai ficar 2, 0, 1 e 1 e 3 e 2. Certo? Algo que eu quero deixar bem claro é que quando você fizer, por exemplo, A vezes A transposta, né? A vezes A transposta, o que é que vai dar nesse caso aqui? Se nós fizermos então A, né? Vou pegar essa linha daqui e fazer produto interno com esse, produto interno com esse. Então no primeiro caso ali vai dar 4 mais 1 mais 6, tá certo? Vai dar 11. E depois vai dar 0 mais 1 mais 6, 7 aqui. E depois 0 nada, aí depois 1 mais 6, 7 aqui. E para finalizar, a outra vai dar 0 aqui, 1 aqui, 4 aqui, 5. Tá certo? Então, esse produto da matriz pela sua transposta sempre vai dar o que nós chamamos de uma matriz simétrica, ou seja, aqui está a diagonal principal, ou seja, é uma matriz quadrada, né? Ou seja, a A não é quadrada, você está vendo, a A tem 2 linhas e 3 colunas.
Mas quando eu faço, a transposta dela vai ter 3 linhas, aí 2 colunas, e no final aparece a matriz 2×2. Então é uma matriz quadrada, cuja tem aqui a diagonal principal, e olhando aqui como espelho, né, da diagonal principal, imaginando que isso aqui é um espelho, os elementos são iguais. Tá certo? Então isso é que seria a matriz simétrica. Então, sempre que você tiver uma matriz A e multiplicar pela transposta, você já sabe que isso aqui vai dar uma quadrada, mas não uma quadrada qualquer. É uma quadrada, né, que nós chamamos de simétrica. Certo? E da mesma forma, se eu tivesse feito aqui, não importa, né, eu fiz A, transposta A, eu podia ter feito a transposta A aqui. Nós tínhamos feito a conta A vezes a transposta. Então aqui seria a matriz 2, 1 e 3, 0, 1 e 2, vezes a matriz 2, 0, 1 e 3, e aqui 1 e 2. Então, no final das contas, o que é que vai dar aqui? Vou pegar vetor por vetor, né? Então aqui, com esse daqui vai dar 4, depois vai dar 2, e depois dá 6. E aqui vai dar, agora com esse vetor aqui, né? Vai somar aqui 2, aqui 2 também, e aqui 5. E depois esse vetor daqui com todos os outros vetores ali vai dar, a primeira dá 6, depois vai dar 5, e depois vai dar 9 mais 4, 13. Então, novamente, como eu havia dito, né? Aqui está a diagonal principal, tá certo? Aqui está a diagonal principal da matriz, e olhando como espelho, você vê que os termos aqui, tá vendo? Eles são iguais 1 a 1, ou seja, vai dar uma matriz simétrica, nesse caso aqui é uma matriz 3×3, certo? Então você já sabe que A transposta A não necessariamente não é igual, tá bom? Nesse caso deu diferente de A vezes A transposta. Então, nesse caso tinha dado uma 2×2, e nesse nosso caso aqui deu uma 3×3, né? A matriz A ela não é quadrada, e vice-versa. Enfim, tá continuando aqui essa ideia. Deixa eu pegar aqui só para finalizar essa ideia de matriz simétrica. Ainda muito importante essa conta com vetores, né? No futuro eu vou falar dessa conta na parte de projeção. Então suponha então que você tem aqui o vetor, então 1, 2 e 1. Se eu fizer aqui a transposta dele, vai ser o vetor 1, 2 e 1. Então quando eu faço V transposta V, nós já sabemos que vai ser um produto interno, né? Vai ser 1, 2 e 1. E aqui 1, 2 e 1. Lembra, vai dar uma simétrica, no caso aqui 1 por 1, né? Tem uma linha, então 3 linhas aqui, mas enfim, no final vai dar uma 1 por 1, aqui vai dar quanto? Que é um número real, né? Então aqui vai dar 1 mais 4 mais 1, 6, tá certo? E ao contrário aqui, se eu fizesse V vezes V transposta, então V é 1, 2 e 1, e aqui é 1, 2 e 1. Então no final o que é que a gente tem? A gente vai ter então, lembra? Aqui tem que ficar bem claro que vai ser uma matriz, eu vou olhar linha por linha, né? Linha por linha dessa matriz aqui, vão ser 3 linhas. Todas elas serão múltiplos dessa linha daqui, né? Então ali no caso, uma vez, depois 2 vezes, e depois de novo 1, 2, certo? O que importa sempre é que você tem que ver que a conta sempre, né, vai dar aqui a matriz simétrica, quadrado simétrico, então está aqui 1, 1, está vendo? 2, 2. Bom, é isso. Então, quando for vetor, lembra, quando tiver um vetor, se você vir algo escrito como V transposta V, você sabe que isso aqui vai dar um número, vai dar um número real.
ou uma matriz 1 por 1, se você quiser ser tão metódico, né? E no caso, se você tiver o vetor e fizer a conta vezes v transposta, lembrar que isso aqui vai dar uma matriz, e se esse vetor tiver se o vetor V, né, pertence a Rn, então aqui você vai ter uma matriz n por n, isso tem que ficar bem claro. Então se o vetor é Rn, a matriz vai dar n por n. No nosso caso aqui, a matriz, o vetor V ele pertence a R3, então a matriz gerada por V transposta vai ser a matriz 3 por 3, certo? Essa matriz aqui a gente vai ver que é a matriz projeção, né? Ela vai fazer projeções no espaço gerado por 1, 2 e 1. Mas tudo é conversa lá para frente, como eu estou dizendo, a primeira parte aqui é só jogar essas operações, você fica craque nisso, faça mais exemplos, se convença dessas contas, que elas se internalizam. E aí a gente vai começar, na próxima aula já começa a falar da ideia de escalonamento, que são basicamente operações no espaço linha da matriz, né? Tá certo? Então por hoje é só por esse momento. Tchau.